E não dá para a gente espiritualizar as coisas que são naturais, a nossa alma, os nossos sentimentos. É lógico que existe dor quando a gente vê alguém no nosso lugar. Eu não sei no caso de vocês, mas no meu caso, meu marido arrumou uma mulher praticamente 10 anos mais jovem, mais bonita e que ainda por cima era de outro país, falava espanhol, cantava muito bem. Então foi um baque de humilhações para mim. Primeiro porque você sabe que brasileiro dá muito valor a essa questão de outras pessoas que falam outros idiomas. E segundo que nós tínhamos uma empresa de música, uma escola de música. Então ela chegou fazendo o que eu nem sabia fazer. Eu praticamente ajudava na parte administrativa e ela sabia cantar. Ela chegou para trabalhar no meu lugar, porque eu saí para parir. Nós tivemos bebês gêmeos naquela época. E quando ela chegou, não demorou 15 dias, ele já se encantou e eles começaram a ter um caso. Então o baque de humilhações para mim foi muito grande naquela época. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi eles dois juntos, eu estava em janeiro. E eu tava a cidade praticamente toda vazia, porque as pessoas viajam, e eu tive que fazer revisão com a minha ginecologista, né? E aí eu fui de transporte público, porque ele já não tava mais e eu não tinha condição de pagar um táxi. E quando eu tava voltando da ginecologista, eu fiquei no ponto de ônibus. E para minha surpresa, eu quase que não acreditei quando eu vi o carro vindo. E em meio a tanto lugar que eles poderiam passar, era justamente ali que eles estavam passando. Meu chão abriu, eu fiquei com muita vergonha, porque quando eu olhei, todos olharam pra mim, me viram. Tava praticamente vazio o ponto de ônibus, então dava pra me ver de longe. Nossa, foi realmente assim uma situação que eu não conseguia descrever. Eu só cheguei em casa e caí no chão e comecei a chorar, não consegui nem ficar de joelhos pra orar. Eu falei, meu Deus, por que essa humilhação? Nossa, tá doendo demais. E foi ali que eu dormi, no chão mesmo, orando. E eu acordei, né, com o meu padrasto e a filha dele me chamando. Eles tinham ficado com os meninos para eu poder ir na médica, e aí eles disseram para mim que os nenéns tinham acordado. Então aí eu levantei e fui lá ficar com eles. Me lembro também a primeira vez que eles postaram nas redes sociais. Uma irmã da igreja, nem todo mundo sabia do que estava acontecendo, porque foi tudo realmente muito rápido. Então a gente estava já distante da igreja, nós morávamos longe e as pessoas já não estavam tendo tanto contato. Então, quando elas viram aquilo, uma ou duas irmãs, não me lembro agora, não me recordo, vieram falar comigo no WhatsApp. Oi, irmã, tá tudo bem e tal? Eu falei, tá, já senti que tava estranho, a pessoa falando comigo. E aí ela disse assim, tá tudo bem entre você e o seu marido, porque ele acabou de postar foto com uma mulher que não é você, a gente ficou assim, né, sem entender. Aí eu, não, irmã, é isso mesmo. Nossa, toda desestruturada, eu nem me recordo, na verdade, o que eu falei. Eu sei que quando eu parei de ouvir aquilo ali, que eu me despedi, eu liguei pra minha discipuladora. E aí eu comecei a chorar. Nossa, eu nunca chorei. Acho que eu chorei na posição fetal aquele dia. E foi naquele dia que eu pedi a Deus, Senhor, eu não vou mais chorar por causa disso. Eu não quero, por favor, eu não quero mais passar por essa situação. Aquela realmente foi a última vez que eu chorei por conta de meu marido ter uma amante. O Senhor, de uma forma muito linda e graciosa, foi me tratando. E eu precisava mesmo daquele processo. Por mais que eu pedisse um milagre a Deus, não era de um milagre que eu precisava. E Deus sabia disso. Era como a lagarta que a gente já comentou. Eu estava sofrendo porque eu estava sendo pisada, maltratada. Estava me sentindo muito feia, muito com a autoestima lá embaixo. Eu achava que ninguém me dava valor. Eu olhava para o céu e via tudo ao meu redor e pensava, Senhor, por que você não faz um milagre? Por que não me tira daqui desse sofrimento, dessa humilhação? Mas Deus sabia que o que eu precisava não era de um milagre, era de um processo. E nesse processo do deserto, podem acreditar, minhas irmãs, não vale a pena você tentar pular etapas, porque aí você volta para a primeira fase, e a primeira fase é muito difícil e humilhante. Então foi tudo tão cheio da graça de Deus, que após um ano, meu marido já vinha com a amante dentro do carro até a porta da minha casa, porque ele pegava e deixava nossas filhas, né? E já não doía mais, eu já não sentia nada. Deus é bom demais e Ele nos trata, Ele quer nos tratar. Como a maioria das mulheres que entram no deserto, eu também era dependente emocionalmente do meu marido. Eu precisava da aprovação dele, eu precisava que em tudo tivesse ele para que eu me sentisse bem. E a gente sabe que isso é pecado de idolatria. Então, o que Deus queria tirar de mim era aquela idolatria, aquela dependência emocional que eu tinha, que tirava Deus do lugar dele, do primeiro lugar, e colocava aquele casamento, e colocava aquele marido nesse lugar. Então, eu era muito apegada àquilo. E o Senhor foi me tratando aos poucos. E Ele sabia que isso me afastava do meu relacionamento com Ele. E esse o Senhor sabe que é um ponto muito importante do deserto.
é tirar de nós aquele sentimentalismo, sabe? Que adoece a gente aos poucos, que a gente às vezes se conforma com a vida ruim, cheia de migalhas, justamente porque a gente depende daquela pessoa para viver. E o Senhor quer nos libertar verdadeiramente. Lá em Lucas 14:26 diz que se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos ou irmãs, ou até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então eu jamais conseguiria ser discípula de Jesus se eu não deixasse tudo aquilo para trás. Então eu desejo, minha irmã, que o Senhor seja o centro da tua vida e que você, mesmo em meio à dor, mesmo sabendo que tem uma outra pessoa no seu lugar, e por muitas vezes a gente olha, e a maioria das irmãs que se consultam comigo, elas falam a mesma coisa que eu senti, é que eles fazem tudo com as amantes, como nunca fizeram com a gente. Eles viajam, eles vão para restaurante, eles fazem tantas coisas que a gente pensava em fazer, mas a rotina de dona de casa, de ser mãe, né? A gente na nossa cabeça tentava dizer isso, né? Tentava justificar dessa forma. Não, é por causa da rotina, por conta das obrigações e tal. Mas quando eles arrumam um amante, a primeira coisa que eles fazem é fazer tudo aquilo que nunca fez com a gente. E além de ter alguém no nosso lugar, a gente se magoa ainda mais com essa situação. A gente abria mão por ser mulher, por ser esposa, mãe, abria mão de tantas coisas justamente por conta do casamento, do relacionamento. E de repente, tudo aquilo que a gente achava importante, mas abria mão, eles fazem com a amante. Eu sei que realmente dói, não é fácil, é por isso que eu comecei dizendo, não vamos espiritualizar essas coisas porque elas são naturais, são do ser humano, são dos sentimentos. O que a gente não pode é deixar os sentimentos dominarem a gente, porque a palavra diz também, o rei Davi, em momentos de preocupação, de solidão e até de algum pecado que ele cometeu, ele dizia, ele conversava com a própria alma, ou seja, você tem que dar ordens à sua alma. Ele dizia, por que você está abatido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então a mesma coisa a gente tem que fazer com nós mesmos. Eu lembro que eu li um livro do Dr. Augusto Cury, que é o psiquiatra mais renomado do nosso país, e ele dizia exatamente isso, que a gente precisa conversar com nós mesmos, sabe? Colocar as coisas no lugar dentro de nós. Isso é importante. Então a gente fala com Deus e a gente também fala com a gente. Então aqui fica claro que é muito importante que a gente possa dar ordem aos nossos sentimentos, conversar com nós mesmos ou até mesmo anotar também é importante. A psicologia diz que evita confusões mentais, porque às vezes tem tantos pensamentos na nossa cabeça, mas se a gente sentar e escrever aquilo que a gente está pensando, é como se a gente colocasse tudo para fora, e aí dá um sentimento, uma sensação de esvaziar, sabe, daquele problema. Então é importante que a gente tenha alguns hábitos que possam nos ajudar a aliviar o que a gente está sentindo. Então, se você, minha irmã, ainda está na fase 1, ainda sente raiva, rancor, ou até mesmo ainda se sente humilhada pela situação de ter uma pessoa no seu lugar, pelo marido ter uma amante, acalma tua alma, tudo isso vai passar. Agora você precisa aprender com esses problemas que estão no teu caminho. Esse é o processo, né? Todas essas pedras, elas estão aí para fazer um altar para o Senhor. Não se deixe levar pelos seus sentimentos. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não olhe e fale, agora já foi. Às vezes a amante até engravida. E você fala, não, agora não tem mais jeito. Acalma tua alma, espera no Senhor e cumpre os princípios da palavra do Senhor. Só vai alcançar as promessas de Deus as pessoas que cumprem os princípios dele. E lembre-se que você não está sozinha e não precisa ficar sozinha nesse deserto. Eu sei que sua família, os amigos, vizinhos, pessoas que você está acostumada a conviver não entendem você. Então não fique sozinha. Sempre se junte com pessoas que já venceram o deserto ou estão passando pelo deserto para que vocês possam se apoiar. E aqui eu quero mostrar para vocês que há uma outra forma, é adquirindo conhecimento. Quando você adquire o livro, o e-book, Restaurando Sua Vida e Seu Casamento, Vencendo as 4 Fases do Deserto, você aprende a lutar com as armas espirituais. Além do meu testemunho completo, tem também os conselhos que eu recebi, tem também a palavra do Senhor para mim e tem versículos bíblicos que vão te ajudar a cumprir os princípios do Senhor para que você saia o quanto antes dessa primeira fase, para que você saia o quanto antes das fases do deserto. Clica no link que está na descrição desse vídeo e não esquece de curtir e compartilhar.